cidade espiritual, né? Uma colônia espiritual, chamamos de colônia anteriormente. E regularmente, atualmente, já se dá o nome de cidade espiritual. Por que não mais colônia? Deixou de ser colônia? Não deixou de ser colônia. Porém, ela é tão grande que hoje considera-se uma cidade. Colônia foi um nome usado quando foi começado a entender o conceito ali de aglomeração, de sintonia, de juntar pessoas, de juntar a sociedade. Né? A gente fala da nossa sociedade. E aqui também a gente tem a sociedade do espírito, que é realmente uma das mais de 88 colônias espirituais só em cima do Brasil. Hoje esse número se estende bem mais. Se a gente pensar em planeta, nas esferas do planeta, pensar nas dimensões do planeta, né, serão muitas e muitas. Só no Brasil aí já passa das 90 aí, segundo a espiritualidade. Eu chamo a atenção para essa cidade, para essa foto, da seguinte forma. Vejam aí a estrela que eles chamam de estrela de Davi, onde todas as pontas se interligam. Quando a gente vai ver o filme, é romântico e bonito, mas escapa muita coisa e deixa de se falar muita coisa. Né? E quando se lê o livro, se surpreende depois de algum tempo com tanta coisa que foi dita nas entrelinhas e não foi observada. E a esses detalhes eu vou trazer dois aspectos aqui hoje. Dois aspectos que interferem nas nossas formações, os que aqui passarem, né, os que ali passarem, e os que não passarem por ali também vão encontrar isso em outras cidades espirituais. Né? Mas é magnífico, né? Isso é só o vislumbre do que realmente é. Espiritualmente é muito superior ainda. Né? Isso é uma vaga imagem que nós conseguimos criar. Então, cidade espiritual nosso lar, trazendo algumas informações básicas. Essa cidade iniciou-se antes do descobrimento do Brasil, né? Bem antes um pouquinho do descobrimento do Brasil. Ela vai se formar ali com os portugueses que rumavam para cá, que tinham saído da Síria, né? Quando Jesus vai lá e fala que vai transferir a árvore do Evangelho para o Brasil, ela começa, quando ele sai da Síria e vem, coloniza Portugal, e de Portugal vem para cá. Né? E aí a história é grande. Bom, falar de nosso lar. Fica em cima do Rio de Janeiro, a espiritualidade já informou que ela fica em cima do Rio de Janeiro. E ela hoje é 3 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. A dimensão geográfica física do Rio de Janeiro, nosso lar, 3 vezes aquele tamanho. E junto ao nosso lar, parte do oeste, tem uma outra colônia transitória, que chama-se Colônia Florescer. Tudo eu trago aqui para falar dela também. Ok? Então nós vamos começar essa preleção falando do Bosque das Águas. Olha que interessante esse nome. Bosque das Águas. Uma das regiões mais lindas de nosso lar. Mas é bonito falar do Bosque das Águas, mas vocês vão ver que ele interfere no plano físico, ele ajuda no plano físico. De que forma? Essa região tão bela contribui. Ela diz assim: o grande reservatório da colônia, ou cidade espiritual, é a água quase tudo em nossa instância de transição. Quando ele fala em instância, ele está dizendo que momentaneamente fica lá. Então, enquanto eu estou estagiando lá, eu estou no processo de transição, e assim sucessivamente eu vou começar a entender. Aí, Lisias conversa com o André Luiz. Né? Lisias se encarrega de apresentar e receber o André Luiz. Ele diz assim: desliza um rio de grandes proporções, corrente tranquila e águas cristalinas. Estamos no Bosque das Águas. Então, ele está dizendo que nessa cidade espiritual tem um rio grande, caudaloso, que fica no Bosque das Águas, que é um lugar onde esse tanto de água vai fluir. E ele vai falar um pouco mais. Ele diz assim: temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar, porque todos aqueles que vão encarnar, sentem vontade, estão no projeto divino, eles vão nesse Bosque das Águas, porque é um lugar surreal, divino, de bonito e de boa energia, e lá eles vão tecer as promessas de amor. Aqueles casais espirituais que se formam, aqueles casais que vão descer para reencarnar, e vão jurar ali perante aquela beleza, aquela extensão de energia divina, os projetos
de regeneração e recuperação para esse momento. Okay? Um grande reservatório é abastecido em todo o seu volume por esse rio caudaloso, que se chama Rio Azul. Então o rio é grande, atravessa a cidade e ele abastece esse reservatório. E ele é absorvido. Então quando esse rio chega nesse reservatório, ele enche esse reservatório vai fazer o quê? É pegar essas caixas de transições gigantes e vai transferir água para todas as partes da cidade. É isso que ele vai fazer. Aí ele explica, né? As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Ok? Em seguida, reúne-se novamente abaixo do serviço da regeneração e volta a constituir o rio. O que ele está dizendo? Que é um ciclo. Então eu tenho um grande rio que abastece um grande reservatório, esse reservatório pega as caixas e redistribui na cidade, segue o rio, volta para o início novamente. É um ciclo. Né? Ele está dizendo que ele faz esse negócio. E a gente vai falar um pouco mais dessa água para entender o que é essa água. E segue o curso normal. Para quê? Para o oceano de substâncias invisíveis da Terra. Então o que essa água no nosso lar faz? Abastecer a Terra. Essa cidade contribui com a água que nós temos no planeta, né? Que é a água, ou seja, você está falando que a água que nós temos na Terra vem do nosso lar. Não. A água material física é constituída da forma que a criação fez. Porém, essa água é regenerada através das substâncias invisíveis que coleta nas cidades espirituais elevadas e transferem essas qualidades espirituais para a Terra. Que é o que a gente vai ver agora. Porque ela também é água e quase tudo. Com efeito, a água aqui tem outra densidade. Então a água não é a mesma água que a gente tem. Ela tem outra densidade. Ela é mais pura, mais fluida, chega a ser quase fluida. Então a água é diferente, mas é a mesma água, só que com outras qualidades, com outras propriedades, né? Notando as magníficas construções. Aí André Luiz, conversando com Luiz, ele fala: eu estou indo aqui, estou olhando para esse rio, estou vendo magníficas construções. E o que nós vimos no nosso lá no filme é só um esboço do esboço, né? Então ele vê magníficas construções. Só que essas construções não são de tijolo, areia, pedra. É de uma matéria que se supera. É de um estado de matéria que lembra a nossa matéria densa, mas não é essa matéria. Okay? Então ele está falando dessas magníficas. E ele pergunta: roguei para entender quem é que coordena esse serviço de água, quem coordena essa distribuição de água? E ele fala: fica aqui o ministério, está feito ao ministério da distribuição. Este é um dos raros serviços materiais que está em acesso ao ministério da união divina. Nós sabemos dos 12 ministérios do nosso lado. São 12 ministérios e um governador. Então existe um esquema de hierarquia na cidade espiritual. Existe indústria, e o que é legal, a nosso lar, ela produz e ela desce para outras colônias ou postos de socorro que não produzem nada. Nosso lar, ela vai produzir alimentos, roupas, vestiários, os vegetais, e vai ceder isso para outras colônias, exemplo da Florescer, que é uma colônia também em cima do rio, que não produz nada e recebe jovens que são acidentados, que mortes abruptas. Então lá tem um serviço de entrega de nosso lar. E um deles é essa água, que chega lá nessa colônia também. E quem coordena isso é o Ministério, o Serviço da Distribuição, que é a União Divina. Veja bem, eu estou falando de água. Agora eu estou falando de União Divina. União Divina é aquele que vai unir o celeste à matéria, dentro da colônia aqui na Terra. Ok? É esse trabalho aí. É um dos mistérios mais importantes do nosso lado. Não mais, mas um dos mais, né? Na Terra, quase ninguém cogita seriamente entender o que é a água. Dizia eu com uma amiga minha de transporte, uma médica na casa, sobre a Lua e sobre o que a água representa. E o que esse satélite representa. Todo o líquido do planeta, da seiva da planta, por tudo que é líquido e tudo que foi líquido e se transforma, é regido pelos movimentos da Lua. Inclusive, nosso lar sofre interferência da Lua.
na água dela. Assim como o sol também interfere no nosso lado. Né? Então, ele fala, nos círculos das águas, ou seja, nas escrituras antigas, diz que o Senhor criou as águas, criou tudo. Realmente Deus criou tudo. Porém, quando se cria, todo serviço precisa de energia. Criou, mas Deus se serve da criatura para ensinar e desenvolver a criatura. Então, Deus cria a água e a criatura trabalha a água para a criatura. 80% do nosso corpo é feito de água. Tudo é líquido. Se a gente tirar a matéria física mesmo, o resto tudo é líquido. Né? E Jesus ainda vem e diz, se não nascer novamente da água, eles entenderam que era o batismo, não é o batismo. Gameta masculino com gameta feminino são águas. Se juntam, gera-se na bolsa de água e nasce na bolsa de água. Tem aí muita coisa para nós entendermos. Mas ele fala que na Terra ninguém realmente estudou a importância da água. Hoje começa a se falar que quando se projeta um som na água tem movimento, quando se projeta algum tipo de sentimento também tem água, tem na forma dela. Mas o homem ainda está longe de conhecer as propriedades espirituais da água. A gente vai começar a ver aqui agora. Nessa cidade, aprendemos a agradecer ao Pai e seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Então, em nosso lar, eles agradecem muito pela existência da água, porque a água é muito importante. E por que essa água é tão importante? Conhecemos mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobre tudo. Então, eu estou falando de fluidos. A energia é um fluido que se dissipa pela água. Não é assim? Até o soro não socorre quando a gente está desidratado, ela vai lá e dá um pouco disso. E a água lá, sobretudo, é usada para essas duas coisas aí. Para alimento e para remédio. Tudo é a base de água. Quase tudo em nosso lar é a base de água. Por isso eles têm tanta importância e agradecem a Deus a dádiva que é como a água chega e como a água é usada. Ah, mas o nosso lar tem alimento? Tem alimento. Eles até fabricam alimento. Mas tem gente lá que só se alimenta de água como água e remédio. Tem gente que já até deixou a água. Já começa a absorver do próprio atmosfera. Depende do nível de evolução. Bem que o nosso lar está mais para o alimento aquífero. E também tem o alimento de substância, principalmente para os recém-desencarnados. Tem um pitaco aí. É interessante você estar falando aí, né? Então eu venho a lembrança aqui, né? De que quando o pessoal fala que às vezes vai quer emagrecer, alguma coisa assim, a pessoa passou a viver a pão e água. Então, assim, só que aí você vai lembrar dos hindus lá, que daí consegue extrair o alimento da água também. O ser humano, em muitos casos, já começa a absorver pelas cores, pela água, pelo plano, pelos banhos de sol, pelas cores, as pedras também, tudo irradia. Tudo irradia energia. Né? Aí a gente vai aqui. Há repartições do Ministério do Auxílio, absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa cidade espiritual, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Ele está dizendo que essa água pura, ela é acrescentada de substâncias, ela é manipulada pelos trabalhadores do ministério. Lembra que na outra tela falava do serviço material? O serviço material é esse. Então eles pegam do meio da natureza da própria cidade as substâncias dos vegetais, acrescentam nessa água, pegam a luz do sol, pegam o magnetismo e dão lá meio que uma batizada na água mesmo. É isso que eles estão fazendo. Só que para fazer isso o espírito tem que ser muito puro. Tem que ser do nível de ministro para cima. Então eles vão consagrar. Quem faz isso? O Ministério da União Divina. Então eles vão pegar do plano superior o sentimento, as energias, vão condensar isso e vão anexar essa água. E o Ministério do Auxílio vão captar a luz do sol, o magnetismo, ou seja, o magnetismo superior. E vão manipular essa água. Por isso ela já tem essa forma mais fluídica.
mais pura, né? E aí essa água por si só, com essa manipulação dos princípios vegetais, com o princípio do sol, com o princípio da água, com a elevação dos ministros, dos espíritos superiores que conversam com esses ministros, eles vão tornar essa água diferente. E no fim de contas, depois que ela passar por esse rio, passar pelo reservatório, pelas caixas, elas são as substâncias invisíveis que nos chegam. André Luiz, no filme lá, ele mostra que ele põe a mão na água, que eles resumiram. Mas no livro mostra que ele pede a ajuda da Narcisa, que é a enfermeira, ela vem até ele, pede para ela guardar, vai no bosque, pega lá umas substâncias que é entregue para ela pelos espíritos da natureza, os elementares, também outra coisa que as pessoas pouco usam, mas eles estão lá, eles chegam, entregam a substância da natureza, e eles pegam esse negócio, vai lá, entrega, ele vai lá e põe na jarra da água, mexe, faz lá, e é isso que ele vai fazer. Por isso que o marido da ex-mulher do André Luiz, quando bebe, bebe. Então a água, quando a gente fala água fluidificada, quando a gente está lá com a garrafinha, está fazendo um estudo, e aí eles estão aqui fluidificando, eles estão vindo com essa água pura e fluidificando a nossa água dessa. É isso que eles fazem com a água, por isso que a água é tão importante. E para uns serve até de alimentação e remédio. Acontece, porém, que só os ministros da união divina, lembra que eu falei da união divina? É o ministério. São detentores de maior padrão de espiritualidade superior. Então, estão num nível superior de espiritualidade. Entre eles cabendo a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirva a todos os habitantes do nosso lar e a pureza indiscutível. Então, ela é uma das fontes das águas que nos chegam. Olha que interessante. Você tinha visto isso? Você leu o nosso lar, Ju? Eu li 3 vezes, eu só descobri isso semana passada. Então, é um livro que dá para você aprender muito com ele, se você parar para ler tranquilamente. Estudar mesmo. Fazem eles o serviço inicial da limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos, suplementos de substâncias alimentares e curativas. Então, o que eu estou dizendo é que nosso lar tem vegetação, tem plantação? Tem. Onde fica essa plantação que eu vou mostrar? Dos muros de nosso lar para fora. Para dentro fica as águas, para fora fica o campo de vegetação. Aí alguém pode perguntar, mas e os espíritos que tentam invadir nosso lar? Tem aquele dispositivo de raio paralisante, paralisa eles, mas os campos estão lá, os campos de vegetais. Assim também como estão os bosques que tem no nosso lar. Tudo é aproveitado. Todas as substâncias da natureza são. Quando esses fios de água, né, eles se formam, se juntam e se espalham, depois eles voltam para o início. É um ciclo. Então a água não acaba e não aspira, não evapora. Ela é um ciclo constante. Desce na terra e volta. Por isso nós temos água luz na terra. Aí é uma das fontes. A água é um elemento divino. E a gente está aprendendo isso. Bom, há muitos séculos tornou Lisias. Olha o Lisias falando. O mar equilibra a moradia planetária. Então o mar está equilibrando a moradia. Se não tivesse o mar, não tinha a vida. A água, né? O elemento aquoso fornece o corpo. Eu falei aqui que 80% do corpo é água. Diz a ciência já, né? A chuva dá o pão. Sem chover, nada se produz. O rio organiza a cidade. E a presença da água oferece a bênção de ter um lar e trabalho. Se a gente voltar no início da civilização, quando o homem desce das árvores, né? Os homínidos descem das árvores, eles vão para a caverna. Depois da caverna, eles começam a andar grandes distâncias procurando lugares mais quentes. Aí tem o Homo sapiens, e assim o Neandertal, depois o Cro-Magnon, e aí foi. Aí eles vão formar a cidade. Toda grande cidade, qualquer civilização, começou na beira de um rio. Por isso que ele fala, o rio organiza a cidade. Todas as grandes cidades começaram perto da água. A água é indispensável, né? Entretanto, ele sempre se julga, o homem sempre se julga absoluto, dono de tudo. E ele ainda diz, né? Sou filho do Altíssimo. E tem uns que dizem, sou filho de Deus, então vou prestar conta para quem? E assim se fala. Virá o tempo, contudo, que o homem começa a assimilar o trabalho parecido com o que acontece no nosso lar. Entender a água como fonte muito mais profunda e personal da sede, de só manter a vida.
A água eleva a vida espiritual. É isso. Né? E aí ele vai compreender que a água é fluido criador, que absorve, essa é boa, escuta essa, você vai surpreender. Ela absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha o que a água faz. Então a água que eu tenho na geladeira, a água que eu tenho na minha garrafa, a água que eu bebo, quando eu descarto essa água, ela está levando meus fluidos mentais também. Por mais que eu saiba. Quem viu isso? Quem observou isso? Né? Quem viu? Quem observou? E aí fala assim, a casa está carregada, a gente abre a janela, bate água, lava, esfrega e tal, aquela água está carregando todos os fluidos possíveis que você tem ali. Inclusive aquele que você bebeu, urinou, está indo embora também. Aquele que você suou, está indo embora também. Então a água é divina. Ele traz essa informação. E ele ainda diz assim, a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Olha como isso é estranho de falar, né? Tudo é água, o alimento de água, eu vou escoar a água. E ela está levando não só os resíduos, mas o meu fluido mental negativo embora também. Será nocivo. Desculpa adendo aí, com isso impacta a importância de um simples banho, né? Sim. Posteriormente, no momento ali, fazer recuperação de energia e fazer aquela espécie de concentração, né? Meditação de que está levando a mente das coisas espirituais. Exatamente. Quando você está naquele momento do banho, tem uns que cantam, tem uns que demoram mais, é um momento que você está tranquilo, você sente mesmo que está lavando, não só o suor, mas você sente mesmo que ele está indo embora. E mais uma coisa, por isso que quando a pessoa tem depressão, ele não gosta de tomar banho, né? Verdade. Por isso que quando a pessoa tem depressão, normalmente ela não gosta de tomar banho. Isso é tão verdade que hoje eu encaro isso na minha família pessoal. Né? Na minha família, eu tenho uma filha que passou pelo processo de depressão e o sintoma dela agora foi não tomar mais banho. Todo dia eu digo, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Mas ela, outro dia, ela ia sair e ela não tinha tomado banho. É a característica da baixa vibração. Então ela precisa lavar os fluidos mentais, arriar os fluidos. Olha como é importante. Agora eu sei, aí o Vitória não tomou banho? Não. O Vitória tomou banho? Tomou banho? O papel tem que fazer. E aí, quando essa água é usada nas mãos generosas, ela pode ser um fluido poderoso. Mas veja bem, ela também pode ser usada para coisas não tão boas. Igual o fio de cabelo. Lembra desse que a gente falava do fio de cabelo? Olha aqui, corroborando aquela informação do fluido. Eu tenho a minha garrafa, meu copo, eu peguei, mantei, a água está com meus fluidos mentais. Também pode ser usado para magia. Ó, absorvendo a amargura, o ódio e a ansiedade dos homens, lavando-lhe a casa material, purificando a atmosfera íntima. Então, quando eu uso a água para tomar banho, para me lavar, para limpar, eu estou lavando tudo de baixa, né, da atmosfera íntima, e também bebo, e também expor, e também estou lavando. Aí eu fico a pensar, se não existisse água, tanto que a gente era carregado de pensamentos negativos, tanto que a gente era carregado de energias difíceis. Falava eu com uma amiga dessa casa, que eu faço o transporte mediúnico dela, que até o cabelo da gente, né, no livro que eu estou estudando, o cabelo são antenas de dissipar as nossas energias. Nós temos tanta coisa guardada que o cabelo, os poros, todo o cabelo, ele joga tudo isso para fora, assim como ele vai captar toda a energia. Então hoje eu sei que eu tenho 2 veículos que transferem minha energia negativa para fora ou positiva para fora. E absorvem também a água e os poros, os cabelos. Os cabelos, dizia eu para essa irmã, ele é líquido. Pouca gente sabe disso, mas o cabelo é líquido. Ele nasce líquido. Mas eu posso pegar, não é líquido. Quando ele entra em contato com a atmosfera do plano físico, aí ele passa a ser sólido. Aí o bulbo transforma ele sólido, mas ele é líquido, o cabelo é líquido. E é isso. Pois é, estamos aqui para isso. Então o cabelo ele é líquido. Aí no livro que vai falar um pouquinho disso aqui, por que o homem é careca? Porque o homem corta muito mais cabelo que a mulher. E se o homem corta o cabelo fora da lua, que rege todo o líquido do planeta, ele vai cortando a seiva dele, porque a gente está projetando essa seiva para fora.
Então, quando eu corto o cabelo e pelo demais, isso vai me dar a calvície. Um dos fatos é esse. Por que a mulher é menos calva do que o homem? A mulher corta muito menos cabelo que o homem. E tem que respeitar as luas. Sim, respeitar as luas para tudo. Tudo que você for fazer, podar uma planta, cortar um cabelo, se a gente respeitasse a lua, o homem não era um calvo como é hoje. Isso é coisa para outra palestra, né, Vicente? Bom, bosque das águas. Viram a importância da água? Eu fiquei maravilhado com essas informações aí. E aí, tem lá uma das ministras que chama-se Veneranda, e ela fez um projeto para embelezar mais e mais a cidade de nosso lar. Mas não só embelezar, também outros aprendizados. Então, diz assim, o projeto da ministra iniciou-se há 40 anos. Nosso lar foi escrito em 1935, se não me engano. 1935. E aí, 40 anos, ele já tinha sido criado, antes do livro. Né? Iniciou-se os salões naturais. Então, além da beleza estonteante que tem em nosso lar, essa ministra, que chama-se Veneranda, criou os bosques, os salões naturais. Né? Todos os ministros ficaram tão impressionados com o bosque que ela criou, um salão natural gigantesco, que aí todos se uniram e pediram para ela criar um em específico no Bosque das Águas, que é o lugar mais bonito do nosso lar. Eu sei que se eu desencarnar, ou se eu desdobrar e acordar, eu já vou dizer, me leva lá no Bosque das Águas, que eu estou doido para conhecer, porque depois disso aqui a gente fica curioso, né? Então lá ela vai organizar um dos recintos mais lindos. E ela diz assim, periodicamente, esse bosque que ela criou, essa sala lá, periodicamente as árvores eretas, então ela tem árvores gigantes e eretas, né? Elas cobrem de flores pequenas, são como torres coloridas, tipo uma árvore de Natal, bem colorida. Elas trocam periodicamente essas folhagens, né? Mais ou menos de 30 em 30 dias elas trocam a cor completamente, e a espécie de planta que cobre elas, de flores. Olha como isso é lindo, imagina que coisa maravilhosa deve ser isso. E aí, Narcisa de novo, a enfermeira lá do nosso lado, ela diz assim, enunciando a pergunta velada. Então, André Luiz do lado de Narcisa começa a pensar nas perguntas e ela vai captar e ela diz, no grande parque, no Bosque das Águas, diz ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação, destinados aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Isso é um parágrafo. Vamos ver o tanto de informação que tem ali. No grande parque, no Bosque das Águas, há um caminho para o umbral. Ninguém fala disso. Mas mostra isso, como aquela prima do André, do Isias, né, prima dele, sai a andar para ir procurar o umbral. O nosso lá não é fechado, mas ela sai, vai, chega no umbral, até quando ela vai achar ela, quando ela pensa nela lá e percebe a vibração, vai lá. Está aqui o acesso, pelo parque. Fica no lugar mais lindo, também está perto do lugar mais feio, que é o umbral. Então eles acessam. Mas por que os espíritos não entram? Porque aí também tem a proteção espiritual. Mas se um cidadão do nosso lar quiser passar por esse parque, ela vai achar um caminho? Vai achar um caminho para lá. Porque o nosso lar está numa região maravilhosa, né? E aí ele fala assim, ó, ou apenas cultura de vegetação. O que é cultura de vegetação? Cultura, produção de vegetais. É isso que ele está falando. Está do fora do nosso lar. E sucos alimentícios, ó, destinados aos sucos alimentícios. Lembra que eu comentei que a Narcisa vai lá, pega nesse bosque, traz a água? É isso que ela está falando aqui. Aí ela criou um processo educativo. Por quê? Porque os espíritos que chegavam no nosso lado precisavam ser espiritualizados, né? Precisavam ser desenvolvidos, precisavam estudar. Eu falei ontem num estudo que eu ministro aí, quase que 80% dos cidadãos de uma cidade espiritual desconhecem o plano físico. Não aceitam que estão desencarnados e não acham que isso aqui é real. Assim como a gente está aqui achando que eles estão lá e lá está tudo mil maravilhas. Lá é muito mais bonito, mas lá também o espírito goza de livre-arbítrio e também não reconhece o nosso processo como existente. Tem muito descrente lá, igual tem o encarnado descrente do lá. Então lá também se processa muitas coisas. Então tem o processo educativo. E o processo educativo
ela trata-se de salões verdes, né, para serviços de educação, entre as grandes fileiras de aves, recintos maravilhosos para as conferências dos ministros da regeneração. Então, o ministro da regeneração e seus assessores descem para esses bosques, lá eles instruem aqueles que vêm do Umbral e aqueles da colônia, ao seu tempo, quando eles querem serem para esses bosques. Tá? Então, esses bosques são verdadeiras salas verdes de estudo. Para quê? Para tudo. Para o plano terrestre e para o plano superior. Então, eles também lá estão estudando para desenvolver isso. Os outros ministros, que aí vem ministros de outros lugares, de outras cidades espirituais, que aí também ela está dando uma dica. Também tem ministério em outras colônias, em outras cidades espirituais. Estudiosos, penso eu e peço a Deus que eu tenha ido lá alguma vez sentar nesse lugar para me ter estudado alguma coisa. Em geral, reserva-se, porém, assinalando grande beleza para as conversações, principalmente o governador. Então, o governador, lembra aquela principal foto lá, tem uma redoma e ele está lá naquela redoma? E aí, quando ele desce, ele vai para esses bosques conversar. O governador, baseado em uma outra ministra, é o que maior tem conhecimento na sua área. E aí, eles distribuem essas informações para ajudar a harmonizar. Então, esse bosque que ela criou um? Não, ela criou um em cada região do nosso lado. Cada região ela criou um, principalmente no Bosque das Águas. Aí ela diz assim: surgiram deliciosos recantos, né, que instituíram nas escolas de várias formas e dimensões. No Parque da Educação, do Esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual abrigam-se 5 classes de aprendizado, 5 instrutores diferentes. Então pensa na estrela que forma nosso lar. A estrela, ela pegou os 2 lados de cima, fez 2 painéis, pegou 2 de baixo, fez 2 painéis, fez um no meio. 5 telões gigantes. Para quê? Para projetar imagem, som, sentimento, cheiro e percepções profundas. É assim que ensina o nosso lar. Então eu tenho as bibliotecas no nosso lar, posso lá pegar os livros e estudar, mas se eu quiser parar de frente a um telão e ver um ministro ministrando, um instrutor ministrando, é como se eu estivesse entrando naquilo e vendo aquilo em estado real. Esse é o projeto. E os 5 funcionam ao mesmo tempo, com 5 turmas diferentes. Cada um tratando um assunto. Mas é tão vívido você olhar para aquilo, que é o que a televisão 3D começou a tentar nos ensinar. Aquela profundidade, aquela serenidade, aquele som, o som estéreo. Nós começamos a copiar isso aí. A televisão nossa é estéreo. A televisão lá em casa mesmo, ela assim, aumenta o som lá na filmagem, aumenta o som. Daqui a pouco vai ter cheiro. A televisão 3D, se jogar uma flecha, até afasta assim, para pegar em você. Imagina isso aqui lá, no nosso lado. Então eles usam isso para ensinar. E esses salões, eles são habitados, gente. Não é só por quem está no nosso lado, não. Por encarnados desdobrados vão para lá também. O que mais nós temos é acesso a essas cidades quando a gente se propõe realmente a uma melhora. Então aqui ela fala que as 5 projeções são variadas, simultâneas, e é uma beleza espiritual, um trabalho espiritual que é feito nesses bosques. Aí pensa, você está num lugar sem medo de tempestade, sem medo de estar certificado por insetos, prestando atenção no telão que traz tudo quase se assistindo a olho nu o que realmente está acontecendo. E aí eu vou lembrar aqui uma coisa que veio na minha mente muito forte, que lá no norte, lá do Amazonas, tem uma colônia espiritual que eu esqueci o nome dela, mas essa cidade espiritual, ela mostra a via cruz de Jesus com aquele encarnado. Diz que assim, quem quer muito essa história, eu quero muito ir lá ver isso. Essa cidade, a cidade espiritual, ela mostra a via final, a via cruz de Jesus lá na crucificação. Ela tem cenas reais, vívidas, para qualquer um espírito que tenha o merecimento, que realmente estudar, ir lá e assistir isso. Mas eu quero ir não para ver o sofrimento. É igual em casa, a gente põe cheio de Cristo crucificado. Não é isso que eu vou mandar buscar, eu quero ir lá buscar o semblante de amor daquele que sofreu tudo e nada fez contrário que seja amar, o que orava, o que desejava boa sorte, o que se consternizava, mas aquele que também atacava. Daí o amor é incondicional. É esse amor que eu quero ver quando diz aquela música de Tim Vanessa, né? Seus olhos é isso, Jesus amando indefinidamente. Aí vem a gente aqui, um bando de mortal,
um bando de espíritos endividados, definir que Deus castiga, que Deus pesa a mão, que Deus isso, que Deus aquilo. Deus só ama, gente. Deus é amor incondicional. E aí vem a parte mais bonita aí. E o mobiliário desses salões? Onde que eles sentam? Quais as carteiras? Ela fez isso aí com a ministra, idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva macia, que imprime formosura e disposição característica. Então ela usou o próprio solo, a própria natureza, para formar as carteiras, os bancos e os telões. Por que ela fez isso? Aí vem uma coisa que vai te chocar. Vai lá de vermelho. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberiades e dessas recordações. A ministra veneranda está dando uma dica. Ela estava encarnada na época de Jesus. Era a recordação dela. É isso que ela está dizendo. Então, passa despercebido, mas ela está falando de lembrar as recordações. De quem? Dela. Por isso que ela se inspirou nas próprias recordações e fez. Então, quando Jesus estava encarnado, e estava lá pregando o Evangelho dos 30 aos 33 e andando nas cidades, a veneranda também estava lá, não era só Emmanuel. Porque Emmanuel vai até Jesus, conversa com Jesus. É avisado espiritualmente e vai com Jesus, mas a veneranda também estava lá. É isso que ela coloca. Recordando as lembranças dessa recordação. Eu recordo aquilo que eu já vi. Tá certo? Sim. Tá vendo que não tem controvérsias? Não, tem não. Tem contradição? Não. Já tinha percebido isso? Não. Eu também não percebi. Eu já 2 vezes no nosso lar, né? E a terceira para poder aprender um pouquinho. E aí ela colocou o mobiliário natural. O mais belo recinto que ela fez e deixou lá para o governador. Por quê? Porque o governador tem essas lembranças aí, de paisagens de gosto helênico, né? Mais antigo, decorou com salões, traços especiais, formou pequenos canais de água, pontes, lagos minúsculos, alecrim de alvoredos e verdejante floração. Então ela fez tipo aquele, eu acho que o que se aproxima um pouco aqui, vendo minha lembrança, é aquele condado. Quem assistiu O Senhor dos Anéis vai ver um condado, né? Lá tem um lugar maravilhoso, de pequenos rios, pequenas pontes, pequenas coisinhas, mais ou menos isso. Eu vejo que assim, esse foi o presente que ela deu para ele. Porque ele sai da governadoria, atravessa as salas, desce, atravessa, vai para o Bosque das Águas e lá ele tem um salão que é aberto para o público. É lá que ele dá palestras todos os domingos. Todos os domingos ele vai para lá receber estudiosos, curiosos, quem quer estudar, quem quer ouvir, conversa. Quem vai ouvir ele? Principalmente os ministros. E lá aquelas aves eretas, a cada 30 dias ela muda a floração. Muda a espécie e muda a cor. Então, é uma coisa que ele tem a oferecer, né? E aí diz assim, o governador vem aqui quase normalmente aos domingos. E ele conversa muito com quem? O ministro da regeneração. Por quê? Porque lá também eles vão traçando o plano que vai reencarnar. Lembra que lá atrás eu falei que era a região mais bonita, que eles iam lá declarar amor? Então estou eu e uma mulher aqui se declarando o amor que nós vamos ver na Terra, e o ministro conversando com os outros ministros, preparando o meu processo reencarnatório para ser o mais abrangente possível. É isso que esse ministério ajuda. E aí ele vai examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos, visitas, confortando enfermos convalescentes. Então, o Bosque das Águas, lá como eu falei, tem aquela entrada com umbral, ele também fica lá e fica olhando aqueles irmãos que acessam por ali. Ou seja, veja que interessante. O lugar que dá acesso ao mais pesado que é o umbral, tem um lugar mais bonito do nosso próximo. Quebrar a vibração. Quebrar a vibração. Então o processo divino é tão forte que não tem o acaso, não tem o vazio, não tem coincidência, não tem sorte, não tem azar. Você fala, eu tive sorte. Não é sorte. Tive azar. Não é. É vibração, estado de vibração. Aqui vibra energia pesada, então é um lugar mais bonito, mais idealizado, que até as plantas trocam, se a espécie adulta, não. Né?
Fica tranquilo, Júlio, está acabando. Aí à noite, quando chega a noite, porque veja bem, na cidade espiritual tem dia e tem noite. E espírito descansa. Eu falo, espírito descansado, não, espírito iluminado. Espírito pesado chega lá, quer comer carne, quer beber, quer festejar, quer tudo. E esses espíritos lá, eles ouvem música. Lá tem um parque e é pago. Esse parque é pago. Você pode acessar. Mas não vai chegar lá pensando que você tem que trabalhar, fazer seu bônus hora e chegar lá, comprar o ingresso e entrar, gente. É assim, tá lá, Deus dá lá, beleza, tá pra você, mas eu quero ver música, até para incentivar. Aí no livro fala, né, que Elisias vai lá e paga o ingresso do André com bônus hora. Eles ganham um bônus hora. E o livro também explica, né, das casas. Aí diz assim, a maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar, então, ou seja, não mora lá, ele vai passar lá transitoriamente ou vai lá desdobrado. Costuma vir aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural. É tão bonito que eles não vão no palácio natural, né? E lá só acomoda 30.000 espíritos. Aí pode ser os que estão lá desencarnados, pode ser os que estão dormindo aqui na terra e correm para lá, de sono, que dormem de dia ou de noite. Então esses espíritos visitam nosso lar. Por isso nosso lar, quando foi constituído, era mais ou menos pouco maior do que o Rio. E hoje tem 3 vezes o tamanho do Rio. Por isso não mais colônia, sim cidade espiritual. Cresceu em densidade. Num bosque que cabe 30.000 pessoas, imagina quantas mil espíritos, imagina quanto tem lá. Uma das. E lá tem essa questão, né? Tem números de música, mas é música mesmo, com instrumentos de outro nível, músicas de outro nível. Jovens, crianças e educandários. Então tem criança em nosso lar. No nosso lar tem criança, tem animais, tem passarinho voando, tem tudo. Tem peixe, inclusive tem também. Não vou falar não, mas tem. Aí, agora vamos para a parte final, viu, Júlio? Porque está acabando. A ministra reservou o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, porque lembra Natal. Lembra Jesus. Né? E com o que acontece? No Natal, essas famílias se reúnem, começam a pedir perdão, começam a se abraçar, começam a se perdoar, começam a fazer plano de regime, começam a fazer plano de casamento e tal. Todas as famílias oram, as famílias se reúnem à mesa para banquetear, para comer os irmãos inferiores, né, assados. É confraternizar, né? Mas como sim, como os irmãos lá, os menos evoluídos, né? Os frangos, pato, o salpicão, tudo aquilo. Que a gente ainda digere isso, né? Graças a Deus eu não mais, mas sim, digere. Aí a gente se reúne e a gente ora. Quando a gente ora, a gente cria um halo de energia. Esse halo de energia sobe. Quando ele é mais puro, ele sobe. E aí a ministra sabe que esses salões vão receber isso. Então ela vai lá para as esferas, né? Ou seja, promessas de nossos companheiros encarnados na terra, envia por sua vez ardentes afirmações de esperança, serviços à esfera superior e homenagem aos mestres dos mestres. Qual é a época que mais se lembra de Jesus? O Natal. Independente da religião, todo mundo está falando de a Santa Ceia. A Santa Ceia, você pensa, um país populoso igual o Brasil e o planeta, todo mundo falando em Santa Ceia, festa de Natal e festa de Natal. Ainda que a gente eleja o Papai Noel, o gordinho, barrigudo de roupa vermelha, mas a gente está falando de Jesus. E aí, até porque o Papai Noel foi pela Copa, né? E aí a gente manda essa energia chegando nesse bosque, e aí ela guarda esse salão para esse melhor momento. Agora, para ficar mais legal, vamos para o salário do ministro. Então, assim, passou o salão, ela criou um salão desse em cada região. Aí ela tem o dela. Ela criou um também para ela, para poder fazer o trabalho dela. Ela está muito voltada à educação, né? E o salão dela é um esplêndido recinto, cujas conservações merecem especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir a dedicação dessa abnegada serva do Senhor. Grande número de benefícios ela fez para essa colônia. Na educação, no amparo, no amor, no resgate, tá? Sua tradição de trabalho no nosso lar é considerada pela governadoria a mais digna. Os dois ministros mais antigos, o governador e ela, são os dois
espíritos mais elevados de nosso lar. Né? E os trabalhos dela são considerados mais dignos. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia. É a figura mais antiga do governador em exercício. Ela tem essa expressão aqui, ó. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Há mais de 200 anos. Na verdade, quando ela desencarna, como a Rainha Isabel, que era ela, né, a Rainha Isabel de Portugal medieval, 1557, ela albergava um casal de reis católicos, Isabel de Aragão e esqueci o nome do outro lado do esposo dela, mas enfim, ela vai reencarnar ali. Quando ela desencarna, ela vai para o nosso lar e está lá até hoje, 200 anos trabalha no nosso lar. E ela, quando chega no nosso lar, ela diz assim, Narcisa: por reverência, é a criatura mais elevada de nossa coluna espiritual. Ela está no nível do governador para cima. Né? Os 11 outros ministros, quando vão decidir alguma coisa, ou quando precisam de mais elevação, buscam ela. Tamanha pureza e a história espiritual que ela tem, a elevação espiritual que ela tem. E ela aparece no nosso lar. Quando o André Luiz está lá na cama, projeta ela lá no nosso lar, conversando. Né? E o que acontece? Até a governadoria, veja bem, o governador da cidade, que está governando milhões de espíritos que vão encarnar na Terra, que estão encarnados em transição, indo e voltando. Até o governador vai ser considerado com ela. Tamanha a elevação. Com exceção do governador, a ministra veneranda do nosso lar é a única que viu Jesus nos planos resplandecentes. Os cidadãos de nosso lar, só eles dois conseguiram subir na quinta esfera e ver Jesus. Quinta, sexta, sétima esfera onde Jesus trabalha. Só os dois. E ela não comenta esse fato. Isso foi comentado pelo ministro. Quando você viu Jesus, ela desvia, porque ela não quer parecer ser superior. Para ele ter falado com Jesus, ela tem um nível muito bom. Concorda? Então, ela não quer se engrandecer desse tamanho e humildade que ela tem. E aí o que é legal? Além disso, a fraternidade da luz, que rege o destino cristão da América. Olha isso. Então ela tem uma fraternidade da luz, que rege o destino dos cristãos da América. Vocês lembram da América, né? Lá de cima para baixo da América. Então tem uma fraternidade que coordena esses cristãos. Essa fraternidade ficou tão envolta aos trabalhos que ela fez e quis homenagear ela. Foi lá dar uma honra, um mérito a ela. Por quê? Porque ela bateu 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptas em resgate, em educação, em purificação, em trabalho ininterrupto. Ou seja, esse espírito não usa mais nem água para se alimentar, nem remédio, nem nada. Só no meio e trabalha sem descanso, sem nada. 1 milhão de horas. Isso aí quando escreveu o livro, em 1935. Então, ela realmente tem aí uma elevação muito grande. Generosa, eles fizeram como se fosse um troféu, e foi entregar para ela. Ela ficou tão comovida que chorou em silêncio. Não pelo troféu, mas pelo reconhecimento. E aí ela pega esse troféu e dá para a cidade. O arquivo da cidade. O arquivo da cidade. Então está dizendo que tem como se fosse um arquivo de histórias e memórias de nosso lar também. E aí ela não quis a oferenda, né? Não quis aquele reconhecimento, chorou e disse que aquele trabalho era vestido por aquelas pessoas que procuravam ela. Aí André Luiz fica tão chocado, isso é a Narcisa contando com o André Luiz. O André Luiz fica tão contado, fala assim, que mulher extraordinária, essa mulher continua em nosso lar, por quê? Aí ela, Narcisa diz assim, intimamente ela vive em zonas muito superiores ao nosso lar. E permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Então ela podia estar fora do nosso lar há muitos anos. Mas ela permanece em nosso lar. Por quê? Porque quando André Luiz, ela vai visitar André Luiz pergunta da irmã do pai, das duas irmãs do pai. E ela informa que as duas irmãs do André estão no umbral. As duas irmãs estão no umbral e o pai está no umbral. E que o pai não reconhece ela.
porque o pai tinha toda uma pompa, mas que na vida íntima ele tinha lá as perversidades dele. E ele está no umbral. Então ela, sabendo que as filhas e o marido continuam no umbral, ela não aceitou subir. Então ela está há mais de 1000 anos. Veja bem, há mais de 1000 anos. O nosso lar nem existia. E ela já encarnava, desencarnava, já evoluída, e aguarda que eles se elevem para subir com ela. Porque o espírito, quando sublima, ele não precisa mais reencarnar. Mas se ele quiser continuar trabalhando pelos que aqui estão e esperar que eles evoluam ao ponto de voltar e não precisa mais reencarnar para ir junto para a próxima esfera. E é isso que ela fez. Em amor de sacrifício. E aí ela informa também que ela estaria reencarnando recentemente para receber ele novamente e as filhas novamente. E isso foi só 2 capítulos. Aí a gente acaba aqui. 2 capítulos lido e buscar um pouco mais de profundidade. E aí a gente pega esse tanto de informação que nos inspira. Eu acho que o Espiritismo é isso: é consolar, amparar, orientar e dar esperança. Se o Espiritismo não for feito dessa forma, para desenvolver o amor, não tem sentido ser. É isso. Valeu, obrigado. Uma pergunta, gente?